das mamães que estão aqui nessa manhã. Que coisa maravilhosa. O que seria de nós sem essas mamães lindas e preciosas? Que o Senhor as retribua, que o Senhor as fortaleça, que o Senhor dê a elas o coração que o Senhor tem de amor, de compaixão, não só pelos filhinhos, não só pela família, mas por essa geração que muitas vezes está perdida, muitas vezes está abandonada, muitas vezes está, Senhor, fora dos teus propósitos. Que elas sejam, Senhor, braços que acolham aquele que está, Senhor, órfão e desamparado nesses dias, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Um aplauso bem forte às mamães. Parabéns, parabéns, parabéns. Olha, e deu mamãe, hein? Deu mamãe, porque do lado de lá ficou quase vazio. Pode se assentar? Mamães, peguem aqui as lembrancinhas de vocês, tá certo? E a mamãe Fernanda vai compartilhar uma palavra. Cadê o púlpito? Traz para cá o púlpito. Ajuda aqui, Horácio. Vem cá, diácono Horácio. Já é pastor, agora é diácono. Ajuda aqui. A mamãe Fernanda vai trazer uma palavra para nós, né? Vai ser bacana demais. Pode vir, Fernando. Senhor te abençoe, que a graça, a bondade de Deus seja sobre sua vida. A palavra que o Senhor colocou no seu coração seja compartilhada agora de uma forma transformadora, especial, que você possa só abrir a boca e o Espírito Santo possa usar você de uma forma tremenda para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Amém. Bom dia, igreja. Vamos aguardar as crianças. É com muita alegria, né, que hoje eu venho compartilhar uma palavra com a igreja. E é uma palavra simples, pequena, mas falou muito ao meu coração, amém? E eu creio que vai falar no coração de cada um aqui também. Quem conhece aqui o profeta Jonas? Amém? Eu há muito tempo fui igual ao profeta Jonas. Correndo de Deus. Falava, Deus, tem tanta gente melhor que eu não. Mas eis-me aqui, né? O Senhor, Ele nos chama, né? E nós não podemos dizer não ao Senhor, amém? Se eu estou aqui é porque hoje eu sou um milagre, né? E nós todos somos um milagre, amém? A palavra que o Senhor me deu está lá em Lucas, capítulo 1, versículo do 39 ao 45. Como hoje é o dia das mães, né, então nada melhor, né, que falar de duas mamães e dois filhos. Amém? Lucas, capítulo 1, versículo 39 ao 45, diz assim: Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Mas, porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Amém? Bom, então hoje nós estamos celebrando o Dia das Mães, né? Um dia tão especial, um dia tão abençoado, né? Nós que somos mães, assim, nós somos muito abençoadas, né? Assim como Isabel falou para Maria, bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho, né, que você dará à luz. Então eu creio que todas nós mulheres, nós temos o dom de ser mãe, amém? Você crê? Porque dom de ser mãe é dom de vida, né? E ainda que você não tenha um filho natural, né, o Senhor, Ele nos chama para gerar vida, para gerar filhos naturais, sim, mas espirituais também, amém?
Então, toda mulher tem esse chamado de ser mãe, né? Nós precisamos gerar vidas para o Senhor. E ser mãe é isso, né? É ser bendita, ser agraciada, ser abençoada, né? É ser afortunada. Mãe é carinho, mãe é amor, mãe é alegria, né? Mãe é aconchego, mãe é tantas coisas, né? Mãe, eu creio que resume o que é o amor. Quando nós somos mães, nós aprendemos o que é amar verdadeiramente, né? O que é pagar a nossa vida, né, pelos nossos filhos, porque nós damos as nossas vidas pelos nossos filhos, amém? Então, toda mãe, né? Toda mãe é assim. Eu queria ler rapidamente, não precisa abrir, tá? Porque são muitos versículos, quem quiser anotar, pode anotar, mas eu vou ler rapidinho para ganhar tempo, né? Em Deuteronômio 14:2 diz assim: pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Amém? Queridos, eu e você, nós somos tesouro do Senhor. Amém? O Senhor nos escolheu como povo escolhido, como seu tesouro pessoal. Então, quando você falar assim, quando você ouvir uma mãe falar assim, ai, meu filho é um tesouro. Pode crer. Ele é um tesouro. Mas ele não é um tesouro da mãe, ele é um tesouro do Papai do Céu. Amém? Então, nós, como filhos do Senhor, nós somos um tesouro, né? Dona Florinda que o diga, né? Meu tesouro. E o Kiko era o tesouro da Dona Florinda, né? E nós somos tesouro do Papai do Céu. Amém? E em Salmo 127:3 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, olha só, nós como filhos do Senhor, nós somos tesouro do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos confia uma parte do seu tesouro, né, para que nós cuidemos, para que nós amemos, né, com todo amor, com todo cuidado, com todo zelo, que são os nossos filhos. Então, nós cuidamos, na verdade, nós não somos mães, nós somos mordomas, né, mordomos dos filhos do Senhor. O Senhor, Ele nos dá essa missão de confiar a nós aquilo que já é dEle. Amém? Então, essa é uma grande missão, né? Não só da mãe, né, mas do pai, daqueles que cuidam, né, daqueles que cuidam, que amam. Nós temos essa missão. Então, repita assim comigo: eu faço parte do tesouro pessoal de Deus. E os meus filhos são herança que o Pai me confiou. Amém? Então, nós precisamos cuidar dessa herança, né, com todo o cuidado e zelo que o Senhor tem por nós. E como nós temos cuidado dessa herança? Lá no versículo 45, né, de Lucas 1, diz assim: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Amém? Então, feliz é aquela que creu na palavra do Senhor. Feliz é aquela que creu na promessa do Senhor. Quem aqui tem promessa do Senhor? Amém? Eu tenho. Né? E a Lohane já... Lohane descobriu minha vida aqui. Hoje na abertura, né? Porque antes mesmo de eu me casar, antes mesmo de eu ter filho, Deus tinha me dado essa promessa, que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. E eu agarrei nessa promessa, né? Eu agarrei essa promessa com todas as minhas forças, né? Eu falei: Senhor, assim vai ser. Né? E eu não ia falar isso, né? Mas o Senhor mandou falar, né? Que antes de eu conhecer o Maurício, né, eu estava assim, orando e jejuando por 1 ano. Eu já tinha 1 ano que eu estava orando, né? Para o meu ungido. Quem aqui nunca orou, né? Tem muita moça aqui, né? Que está orando, né, Tayla? E eu orei por 1 ano, eu estava em muita oração e muito jejum. E eu falei para o Senhor, né? Eu falei: Senhor, tem que ser um escolhido seu. E eu quero um sinal, que quando for ele, eu vou saber que é ele. Né? Eu quero um sinal. E quando eu conheci o Maurício, quando eu abracei ele, né? Eu peguei na mão, abracei, né? Fui cumprimentar com um beijinho no rosto. Eu senti a presença do Espírito Santo. E isso foi algo assim que me marcou, né? Eu nunca mais senti isso na minha vida. Eu dar um abraço numa pessoa e sentir
Então, naquele momento ali, eu levei um susto, né? Eu levei um susto porque era a primeira vez que eu tinha visto ele. Eu nunca tinha visto ele, né? Ele era de São Paulo, né? Ele estava aqui na festa dos tabernáculos e eu levei um susto. E aí eu falei, opa, o que é isso, Senhor? Mas o Senhor, naquele momento, o Senhor estava me falando que era Ele. Né? Então, quanto é importante, né, nós termos tempo de oração com o Senhor, quanto é importante assim, nós consagrarmos ao Senhor. Né? Porque muitas vezes a gente recebe muita profetada, né, muita profecia falsa, mas o Senhor, Ele quer falar diretamente comigo e com você, amém? Então, feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse, né? Deus, Ele liberou uma promessa para Jesus, né? Ele liberou uma promessa ainda no ventre de Maria. Lá em Lucas 1, do versículo 30 para frente, fala assim, ó. Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Amém? Então, essa é a promessa que o Senhor deu, né, entregou para Maria, quando ela ainda estava grávida de Jesus. E ela creu. Né? O Senhor, Ele tem uma promessa para mim e para você. Né? Nós precisamos crer sem duvidar, porque Deus é fiel. Amém? Então, Maria e Isabel, as duas receberam promessas do Senhor. Né? Então, essa foi a promessa para o filho de Maria, né, para Jesus, que o reino dele jamais teria fim. Mas Isabel também recebeu uma profecia. Né? No mesmo capítulo, né, Lucas 1, versículo 76, fala assim: E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. E aí, lá em Lucas 3, versículo 4, diz assim: Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Amém? Então, o profeta, Isabel, ela recebeu essa promessa, né, do seu filho João Batista, que ele ia preparar o caminho, né, o caminho para o Senhor, o caminho para a vinda, né, do nosso Salvador. E muitas vezes, né, nós como mães, né, a gente recebe uma promessa, recebe uma palavra de Deus. É lógico que todos nós, a gente fica feliz com a promessa, né, porque a promessa de Deus é linda. Ela é linda, né, para todos nós. Mas a gente não sabe o processo. O processo até chegar à promessa, né, muitas vezes é doloroso. Né? Mas glória a Deus que o Senhor não nos conta o que nós vamos passar no processo. Né? Porque se Ele contasse, com certeza, muitas de nós desistiríamos. Talvez até Maria. Né? Se Maria soubesse que Jesus morreria numa cruz, será que Maria ia querer participar dessa promessa? Então, é muito forte, né? Então, muitas vezes, Deus não vai nos contar o que nós vamos passar, até a gente receber, até que haja mesmo cumprimento da promessa. Né? Então, sim, eu fico pensando, né? Eu fico imaginando, imagina Maria, naquele momento de dor, quando ela viu o seu filho naquela cruz. Né? Que vontade, eu fico pensando assim, que vontade, né? Que ela não chegasse ali na cruz e falava assim: Jesus, desce daí. Você não precisa disso, né? Vem para o meu colo, meu filho. Né? Não faz isso, não. Vem aqui no colo da mamãe. Né? Quem não faria isso por um filho? Né? Quem quer ver um filho morrer numa cruz? Quem quer ver um filho morrer diante, né, de você? E ainda ser escarnecido, ser maltratado, né, ser chicoteado, cuspido. Né? Então, quanta dor Maria sofreu, né, quando ela viu o seu filho ali naquela cruz. E da mesma forma Isabel. Né, Isabel, ela sabia que o filho dela ia ser um grande profeta, um grande homem do Senhor. Mas ela nunca imaginou que
ele ia morrer decapitado. Né? Então, assim, como deve ter sido difícil para essas mães, né, verem os seus filhos daquela maneira. Né? Que dor que elas sentiram. Né? E muitas vezes nós somos assim também. Né? A mãe é aquela que sofre, é aquela que suporta tudo, é aquela que chora, é aquela que ora, que clama. Né? E esse é o nosso papel, né? De orar, de clamar pelos nossos filhos. E assim também é comigo e com você, né? Deus nos dá a promessa e nós devemos confiar, amém? Na Bíblia não conta, né, como elas educaram, como elas ensinaram, né, Jesus, como Jesus foi educado, como Jesus foi ensinado. Não conta também como Isabel educou João Batista. Né, mas nós sabemos que essas mães foram bem-sucedidas. Né? Por que elas foram bem-sucedidas? Porque os filhos delas cumpriram a missão, cumpriram a promessa, amém? Eles cumpriram, né, aquilo que o Senhor tinha para eles. Né? Então, essas mães, elas são vitoriosas, elas são bem-sucedidas. Né? E, infelizmente, a gente sabe, né, nada, né? A gente não sabe nada a respeito delas. Mas a palavra do Senhor Deus diz lá em Provérbios 22, 6, né, fala: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele, amém? Então o Senhor, Ele nos dá a instrução, Ele nos dá a dica. Como que nós vamos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor? Às vezes, assim, eu fico vendo algumas pessoas, né, muitas vezes falam assim: eu quero que meu filho seja salvo. E aí a pessoa manda o filho para a igreja, né? Glória a Deus que está mandando para a igreja, né? Mas a mãe muitas vezes não quer ir. Né? Ela quer que o filho seja salvo, ela quer que o filho seja bem-sucedido, quer que o filho seja feliz, mas ela mesma não quer participar daquele caminho. E quando nós lemos esse versículo, ele fala: ensina a criança no caminho. Ele não fala ensina a criança o caminho. Deus não fala assim, pega essa avenida reta e no final você vira à direita. Deus não fala isso. Deus fala, ensina a criança no caminho. Então, para eu ensinar a criança, eu preciso estar no caminho com a criança. Eu preciso pegar na mão dela e levar ela comigo. Como que eu vou querer que o meu filho, que a minha filha seja bem-sucedido se eu também não estou indo para esse lugar? Que lugar é esse que eu quero que meu filho chegue que eu não vou chegar também? Então, assim, eu vejo algumas coisas assim e meu coração chega a doer. Quando eu vejo um pai e uma mãe fazer isso. Né? Então, assim, muitas vezes os pais estão preferindo ficar no inferno, mas os filhos não. Os filhos precisam ir para o céu. Mas não, eu posso perder a salvação, meu filho não. Então, o que nós temos ensinado para os nossos filhos? Né? Então, ensinar no caminho é isso. Glória a Deus, né, que as crianças estão sendo ministradas lá nas salas, né, do Ministério com Crianças. Né, e elas estão sendo ministradas mesmo. E eu sempre falo assim para todo mundo da célula, pergunta para o seu filho o que foi ministrado hoje na sala. O que você aprendeu lá dentro? O que você aprendeu da Bíblia? Né? Conta para mim. Eu sempre perguntava isso para Maria Fernanda. Conta para mim, o que você aprendeu lá? E tem pai e mãe que nem sabe o que está passando. Às vezes acha que a criança está lá brincando. Está lá brincando. Não está brincando. Elas estão recebendo o Senhor. Né? Da mesma forma que nós estamos recebendo aqui. Né? Então, quanta responsabilidade nós temos. Né? E não só levar a criança para receber no Ministério com Criança, não. Nós precisamos ler a Bíblia com elas em casa. Né? Que Deus é esse que eu sirvo, que eu não mostro Deus para o meu filho, para a minha filha. Né? Eu preciso ser a imagem e semelhança de Deus primeiro. Como que a criança conhece Deus em primeiro lugar? Quando ela nasce, quem é a primeira pessoa que ela vê? É a mãe. É a mãe. Né? Então, a mãe é a primeira imagem de Deus para a vida daquela criança. É a primeira imagem. Então, nós precisamos refletir essa imagem de Deus, né, para os nossos filhos. Né? Eles precisam ver Deus em nós. Eles precisam ver o temor de Deus em nós. Eles precisam ver a fé que nós temos, que nós carregamos. Né? Os nossos filhos precisam ver
o pai e a mãe orando em casa. Quanto isso é importante, né? O exemplo, ele arrasta. Quando um filho vê um pai e uma mãe orando em casa, ele vai te imitar. Ele vai querer orar. Ele vai querer ter. Uma vez, eu fiquei muito feliz, assim, a Maria Fernanda ainda era menorzinha, ela falou assim pro Maurício, assim, a gente estava fazendo célula, acabou a célula, ela falou assim, papai, eu quero ter o que o Senhor tem. Então, ela entendeu. Ela não quer ser igual a ele, ela quer ter o que ele tem, que é a presença do Espírito Santo, que é a presença, não é, do Senhor em nós. Então, será que nós temos refletido, né, a imagem do Senhor nesse tempo? O que tem sido o exemplo das nossas crianças? Quem que elas têm se espelhado? Será que é os influencers, né, da vida aí? Tantos influenciadores na internet? Tantas pessoas falando tanta bobeira por aí, ensinando tanta coisa errada, né? E será quem que os nossos filhos estão se espelhando? No professor da escola, no tio do Ministério com Crianças? Então, assim, que a gente possa refletir sobre isso. E Deus, ele não dá uma receita pronta, né, de como criar nossos filhos. Ele não dá. Ele não dá, porque senão seria muito fácil. Se Deus desse uma receita pronta, todo mundo ia seguir o passo a passo e pronto. Tudo muito fácil. Mas não, o Senhor, ele quer ver a nossa dependência, amém? O Senhor, ele quer que nós como filhos, sejamos dependentes dele. Ele quer nos ensinar dia após dia. Nós não precisamos ficar procurando curso, técnicas de educar. A gente não, assim, é bom, né? Muitas coisas, tem muita coisa boa também. Mas o nosso principal professor tem que ser o Espírito Santo. É ele que vai nos ensinar, né, a guiar os nossos filhos, a direcionar eles no caminho certo, né, a fazer com que eles tenham temor e tremor do Senhor, a fazer com que eles sejam cheios de fé, né, a fazer eles experimentar a presença de Deus. Eu já fui muito criticada assim, por algumas pessoas, porque eu oro assim para Deus. Eu falo, Deus, eu quero que as minhas filhas conheçam o Senhor. Mas eu não quero que elas conheçam só de ouvir falar. Eu quero que elas experimentem. Elas precisam experimentar o Senhor. Elas precisam conhecer de verdade. Do mesmo jeito que o Senhor um dia entrou na minha vida, né, que entrou, pode ser na alegria, né, no amor ou na dor. Não interessa como, mas ela precisa ter uma experiência com o Senhor. É lógico que eu vou querer que a minha filha passe por dor? Não. Eu não quero. Né? A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. É lógico que a gente quer no amor. Mas se no amor não der certo, vai na dor. Eu peço para Deus, se no amor não der certo, vai na dor, mas elas precisam conhecer o Senhor. Elas precisam conhecer o Senhor, elas precisam experimentar o Senhor. Elas não podem conhecer a Deus como só o Deus da mãe e do pai delas. Elas têm que conhecer o Deus delas. Deus tem que ser o pai delas. Amém? Então, assim, a gente precisa mesmo entregar os nossos filhos na mão do Senhor. E é isso que agrada ao Senhor. E na caminhada de fé, nós precisamos entender, né, que é certo que antes de alcançarmos a promessa, né, nós precisamos passar pelo deserto, amém? Então, o deserto, ele fala de passagem, o deserto fala de aprendizado. Né? Quando o povo de Israel passou pelo deserto, eles ficaram 40 anos. Mas eles ficaram 40 anos o quê? Aprendendo, né? Eles ficaram 40 anos, assim, eles sofreram um pouco? Sofreram, né? Porque eles já estavam acostumados lá no Egito, né? Tudo de bom, de melhor. E aí, de repente, no deserto, eles viram que não estava igual, eles começaram a murmurar, a questionar a Deus. Né? Muitos questionaram, muitos murmuraram.
E no deserto também, o que aconteceu? Ainda que eles sofreram um pouco, né, que eles demoraram muito tempo para alcançar a terra prometida, mas foi no deserto onde eles mais viram milagres. Né? Deus mandava o maná do céu para eles comerem. Deus mandou carne das codornizes. Deus abriu a rocha para sair água. Né? A palavra fala que as sandálias dos pés deles não se desgastaram. Né? Então, assim, quanto milagre, quanta provisão eles conheceram no deserto. Né? E muitas vezes, na nossa caminhada, a gente quer alcançar a promessa, mas a gente não quer passar pelo deserto. A gente não quer passar pelo processo. E muitas vezes, como pai, como mãe, nós somos assim. A gente quer que os nossos filhos não passem por nada. Antigamente, né, a gente brincava na rua, ralava o pé, arrebentava o dedão do pé, né, sangrava e a gente estava ali na mesma hora brincando. Chorava um pouquinho e brincava, voltava a brincar. Hoje a gente não deixa nossos filhos fazer nada. Né? Se o filho cai, a gente já desespera. Né? Nossa, vem cá, vamos no médico. Antigamente a gente mal punha curativo. Hoje não, a gente leva no médico. Vamos levar ao médico. Então, assim, que geração que nós temos criado, né? Que geração que nós temos plantado. Então, a gente precisa refletir, né, sobre essas coisas. Nós precisamos preparar os nossos filhos para o deserto, amém? Porque o deserto é certo que eles vão passar. Se eles não passarem no deserto enquanto nós estivermos vivos, quando a gente morrer, eles vão passar. Não tem jeito. Porque para alcançar a promessa, tem que passar pelo deserto. Então, é melhor que eles passem no deserto enquanto nós estivermos vivos, para a gente dar um suporte, do que depois que a gente morrer. Porque eles vão estar sozinhos, né? Amém? Então, nós temos essa superproteção, né? E muitas vezes essa superproteção, ela impede o cumprimento da promessa. Porque nós queremos proteger demais os nossos filhos. E João Batista, ele veio da linhagem de Arão, né? Ele veio da linhagem de sacerdotes. E Jesus, ele veio da linhagem de Davi, né? Do rei Davi. Então, olha só, Jesus, a promessa de Jesus é que ele herdaria o trono de Davi. E a promessa de João Batista que ele o quê? Ele vai ser voz que clama no deserto, profeta. Então, olha só, os pais sacerdotes, né? Os Zacarias e Isabel eram sacerdotes. Veio João Batista. João Batista veio como profeta. João Batista veio totalmente contrário àquilo que eles viviam no templo. João Batista, ele tinha uma vida simples, né? A palavra de Deus fala que ele viveu no deserto. Até antes dele se apresentar, né, publicamente, ele viveu no deserto. Então, João Batista, ele tinha uma vida simples. Né? Fala que ele se alimentava de gafanhoto e mel. Uma vida simples, totalmente contrária àquilo que o sacerdote estava vivendo na época. Né? Os sacerdotes estavam vivendo com riqueza, estavam acomodados nos templos. E ele veio totalmente contrário. Ele veio totalmente contrário. E da mesma forma foi Jesus. Quando Deus falou para Maria que ele herdaria o trono, o que será que Maria pensou? Opa! Meu filho vai ser um rei. Ele vai ter uma coroa. Uau! Os olhinhos dela devem ter brilhado, né? Que olhinho que não brilha, né? Pensar assim, meu filho vai ser um rei. E aí, de repente, Jesus vem, e ao invés dele sentar num trono, ele monta num jumentinho. E ao invés dele estar lá na igreja, no templo, no sacerdote, né, junto com os sacerdotes, ele estava nas ruas. Ele estava curando os enfermos, expulsando demônio. Ele estava no meio da multidão, no meio do povo, como um desconhecido. E a popularidade dele foi no meio do povo. Não foi lá na igreja, né? Não foi no púlpito. Né? Então, olha só, para quem recebeu a promessa de rei, Jesus veio como servo. Jesus veio servir.
E a gente tem que entender que nem sempre a promessa de Deus vai ser do jeito que a gente quer. Mas Deus é fiel, amém? Nem por isso, né, Deus não deixou de cumprir a sua promessa, né? O Senhor está sentado à direita de Deus, amém? Jesus está sentado à direita do trono, né? E Ele é o nosso rei. Ele reina para sempre, um dia Ele vai voltar, amém? Então é isso que nós precisamos, né, crer. Então um dia Deus vai pedir conta da nossa herança, né? Quem conhece aqui a parábola dos talentos, né? Quando Deus falou a parábola dos talentos, na verdade Ele estava falando da sua volta. Ele estava falando de quando Ele viria novamente, né? Então Deus fala lá, né, que o administrador ele entregou os seus talentos para os seus empregados. Para um ele entregou 1, 2, o outro entregou 5, o outro entregou 10. E aí um certo dia ele volta. Ele volta para prestar conta dos talentos que ele distribuiu. E aí alguns, quem tinha 2 multiplicou por 4, quem tinha 5 multiplicou por 10, e aquele que tinha 1 guardou, escondeu. E assim vai ser Jesus, quando Ele voltar. Quando Ele voltar, Ele vai pedir contas de nós como mãe, como pai. O que você fez com a minha herança? O que você fez com os filhos que eu coloquei na sua mão? Você guardou ele, escondeu ele, protegeu ele do mundo? Ele ficou ali isolado, escondido? Ou através dele, muitos outros filhos eu conquistei? Quantas vidas eu tenho conquistado para o Senhor? Então, assim, nós somos mães espirituais também. Os nossos filhos precisam ser flechas. Nós precisamos criar os nossos filhos para lançar para o alvo que é Jesus. Eu não posso criar as minhas filhas numa caixinha e guardar. Eu preciso preparar elas para a volta de Jesus, não para o mundo. Eu não vou preparar minhas filhas para o mundo, não, porque o mundo jaz no maligno. Mas eu preciso preparar as minhas filhas para a volta de Jesus, amém? Então, se Jesus voltasse hoje, será que os nossos filhos iam voltar com Ele? Será que nós íamos voltar com Ele? Será que nós estamos deixando uma geração preparada para a volta do Senhor? Será que eles estão preparados? Será que eles conhecem Jesus de verdade? Porque muitas vezes a gente até preocupa, né? A gente preocupa em ganhar vidas. Às vezes a gente, né, prega para tantas pessoas, prega na célula, para o vizinho, né, para o tio, para o amigo. Mas e os nossos filhos? Eles são os nossos primeiros discípulos. E deles nós vamos prestar contas para o Senhor. E será que eles vão ser salvos? Será que eles estão preparados? Eu vejo assim, eu fico vendo assim, muitas vezes esses países terroristas, né? Que as crianças, desde pequena, elas estão preparadas para morrer. Elas nascem preparadas para morrer. E se a gente falar de morte no nosso meio, todo mundo arrepia. Quem quer preparar um filho para a morte? Ninguém. Ninguém quer preparar. Mas é porque eles são preparados, porque eles são fortes. É por isso que eles são fortes. Porque eles estão preparados. Eles sabem, eles têm convicção que eles vão morrer. Ainda que eles estejam na ignorância, eles têm convicção que eles vão morrer e que eles vão ser recompensados. De alguma certa forma. E muitas vezes nós não entendemos isso e não passamos isso para os nossos filhos. Então, assim, a gente precisa, né, entender para que nós fomos chamados pelo Senhor. Porque tudo é dele, por ele e para ele, amém? Então, tudo, né? A herança que ele nos confiou, os nossos filhos também são do Senhor. Eu gostaria, assim, que vocês levantassem.
fechasse seus olhos nessa hora. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Ó Deus, assim como o Senhor levantou João Batista como profeta, como voz daquele que clama no deserto, Senhor, nós cremos que o Senhor vai levantar essa geração para proclamar o Teu santo nome, para proclamar a Tua volta, que o Teu reino é chegado. Pai, em nome de Jesus, nós lhe pedimos, Senhor, que como pais, que nós possamos mesmo ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê estratégias, Pai. Para que nós possamos mesmo levantar essa geração para o Senhor. Para que o mundo inteiro conheça o Senhor. Para que o mundo inteiro conheça a Tua palavra. Viva a Tua verdade, Senhor, para que o engano de Satanás caia por terra, que toda mentira seja lançada no fogo, em nome de Jesus. Papai, que o Senhor levanta nesse tempo uma geração de profetas, uma geração, Senhor, que clama por Ti, uma geração ousada, uma geração que teme ao Senhor, uma geração que busca a Tua face, uma geração de verdadeiros adoradores, que Te louvam, Te adoram em espírito e em verdade. Papai, nos ensina, Senhor. Oh Deus, Tu és o nosso mestre, Tu és o nosso professor, nos ensina, Senhor, a criarmos os nossos filhos para o Senhor, amém. Deus. Papai, assim como o Senhor, Deus, não poupou o Seu próprio Filho unigênito, Jesus. O Senhor entregou Ele por amor de nós, Deus. Porque o Senhor nos colocou como Seu tesouro pessoal, Pai. O Senhor não poupou o Seu próprio Filho da morte, Deus. Papai, que o Senhor nos ensine a viver esse amor, Deus. Esse amor de entrega, Deus. Esse amor, Papai, que não tem medo, Senhor. Esse amor que oferta. Esse amor que Te entrega totalmente, Senhor. O coração, a vida, os sonhos, os planos, que tudo nós possamos colocar aos Teus pés, Jesus. Aleluia. Papai, que nessa ceia, Deus, nós possamos refletir, Deus. Colocar mesmo na nossa memória aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Porque nós não merecíamos, Deus. Mas ainda assim o Senhor nos amou primeiro, Pai. Amém. Que esse amor esteja nos nossos corações, Papai. Amém. Que nós possamos plantar esse amor do Senhor nos nossos filhos. Aleluia. Nessa geração, Deus. Para que o Senhor volte, para que o Senhor reine, para que o Senhor governe sobre nós, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Amém. Obrigada, Deus, porque o Senhor está aqui. Obrigada, Pai, pela oportunidade, Senhor, de servir na Tua casa, Senhor. Obrigado, nós Te amamos, Senhor. Obrigado. E nós declaramos, Papai, obrigado, que tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós entregamos a Ti, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Amém. Dá um aplauso para essas mães preciosas que criam os filhos para o Senhor. Aleluia. Obrigado, Fernanda. E essa palavra que a Fernanda orou, né? O mundo diz assim: nós precisamos criar os filhos para o mundo. O conceito do mundo é assim: não, eu estou criando meus filhos para o mundo. É o que o mundo entende, né? E não tá errado, porque eles entendem que precisam criar os filhos para eles enfrentarem o mundo. É isso que eles estão dizendo. Mas nós criamos os nossos filhos para cumprir o propósito de Deus. Esse precisa ser o nosso entendimento. Maria entendeu isso. Eu preciso criar o meu filho para que ele possa cumprir o propósito do Pai dele que está nos céus. Isabel falou isso. Eu preciso criar o meu filho para que ele possa cumprir o propósito de Deus que o chamou. Senhor, levanta nesses dias mães corajosas, mães preciosas, que serão remédio dos céus para a cura da nossa nação e da nossa geração. Naquela noite, o filho que estava preparado, o filho que se tornou o Cordeiro de Deus, que tira os nossos pecados, ele tomou o pão, ergueu, deu graças e disse: tomai e comei todos vós, esse é o meu corpo que está sendo partido por vós.
Fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Naquela mesma noite ele também tomou o cálice, ergueu, entregou aos discípulos e disse: tomai e bebei todos vós, porque este agora é o meu sangue. O sangue está sendo derramado em favor de vós, para remissão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos em memória de mim. Senhor, em memória do Senhor nós estamos aqui nessa manhã. Em tua memória nós estamos aqui para celebrar a morte, mas também a ressurreição do Senhor. O Deus que enfrentou a morte, a dor, o desprezo e a vergonha, mas ao enfrentar, saiu do outro lado, mais do que vencedor. Vamos dar um aplauso bem forte a Cristo Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia, glória a Deus. Saia do seu lugar, venha aqui tomar os elementos da ceia. Vamos adorar o Senhor enquanto isso. Adore a Ele de todo o teu coração. Se a sua mãe estiver aí, pega ela, abraça ela, faça uma oração com ela, abençoa a vida dela e libera essa palavra de bênção. Palavra de bênção, palavra de bênçãos. E da plenitude renasci. Obrigado, Jesus, obrigado, 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 meu Deus. Quando atraído me encontrei, Oh, papai, no amor de Deus. esse é o teu amor por nós. Vive poderosa salvação. Obrigado, Espírito Santo. Luz que me alcançou na escuridão. Obrigado, Deus de poder. Todo meu pecado se apagou. No amor de Deus. No amor de Deus. Como eu era. Logo eu, um pobre pecador. Como eu era. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi O amor de Deus. o amor de Deus. Obrigado, papai. Obrigado por esse amor precioso. Logo eu, finito e carnal. Logo eu. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu. Logo eu, De graça recebi esse amor precioso. o amor de Deus. Receba aí, receba aí. Receba esse amor. Receba esse amor. Obrigado, Pai. Graça sobre graça recebi. E da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei. O amor de Deus. O amor de Deus. Agradece a Ele por isso. Vive poderosa salvação. Faça uma oração com a sua mãe, com a sua família. Me alcançou na escuridão. Vamos tomar a ceia, agradecendo a Todo Ele. meu pecado se apagou. No amor de Deus. Logo eu, pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus.
Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Te adoramos, te bendizemos, te exaltamos. Logo eu, pobre pecador, Agradeça a Ele por isso. Logo eu, tão fraco e tão devedor. logo eu, Logo eu, de graça. de graça recebi o amor de Deus. Fala isso pra Ele. Logo eu, meu Pai, Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça, de graça recebi esse amor o maravilhoso. amor de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, nos gloriamos até mesmo nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança, e a esperança não confunde, porquanto o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Se você crê nisso, dê um aplauso bem forte a esse amor maravilhoso que nos salvou, nos curou, nos libertou. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Dá um abraço, seu irmão.